Oi, gente. Na aula de hoje a gente vai revisar, né, o conteúdo que foi passado na aula da segunda-feira, né? O conteúdo do Google Slides, que a gente aprendeu como é que a gente faz uma questão interativa, né, dentro de uma apresentação, um slide. Então, para começar, eu vou criar uma apresentação em branco aqui. Essa aqui é a página inicial, né, do Google Slides, que vocês vão encontrar quando vocês abrirem, né, clicarem nesses 9 pontinhos aqui juntos e clicarem no ícone da apresentações, vocês vão vir para essa tela, né, e para criar uma apresentação em branco, você clica bem aqui. E óbvio, para a gente poder, né, começar a produzir a nossa questão interativa, a gente precisa ter um slidezinho, né? Eu vou começar do zero para vocês poderem acompanhar e, né, poderem replicar isso nos slides que vocês já têm. Eu sei que a gente já teve uma prática e vocês tocaram inicialmente, né, no Google Slides dentro de sala de aula, mas é bom que vocês continuem reforçando, continuem abrindo o Google Slides, pelo menos para mexer, para brincar com as ferramentas que tem, porque o Google Slides não é algo difícil, né, de se mexer, não é algo complicado, é tudo questão realmente de prática, de esforço, sabe? E para isso a gente precisa, né, mexer. Então, vamos começar aqui. Vamos criar o nosso slide, né, da questão. Ó, viu que quando a gente criou, né, um slide do zero, ele já vem com 2 caixas de texto, né? Se vocês quiserem reciclar essas caixas de texto, tá tudo bem, mas eu vou preferir não utilizar elas, né? E eu vou apagar aqui, ó, eu selecionei, vou clicar aqui nessa bolinha, né, para deixar já selecionado a caixa de texto e vou clicar em deletar no meu teclado, né? E vou fazer isso com a outra caixinha de texto. A primeira coisa que eu vou fazer, né, a minha intenção é criar o mesmo design, um design similar, né, ao design do slide que eu apresentei na aula de segunda. É porque já é um design pronto, eu não preciso pensar muito numa nova beleza pro meu slide, né? Então, ó, eu cliquei aqui no botão direito, né, na tela do slide, né, na página do slide. Eu cliquei com o botão direito do mouse e abriu, né, esse menuzinho. E eu vou procurar a opção alterar plano de fundo, né? Para nossa questão, para o nosso slide, eu vou querer que ele tenha uma cor verde escuro, né? Eu vou estar preferindo dessa vez. E agora que a gente já alterou a cor de plano de fundo, né, do nosso slide, eu vou agora adicionar mais elementos. O primeiro elemento que eu vou querer adicionar vai ser uma forma, que eu posso acessar aqui no botãozinho da forma, tá vendo? Aqui na barra de navegação, né, tem um botãozinho indicando onde é que a gente pode pegar as formas, mas também se a gente quiser vir aqui em inserir, também vai ter, ó, o menuzinho das formas pra gente poder botar, tá bom? Bora lá, cliquei. Essa forma que eu peguei é um quadrado com bordas arredondadas, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, de cantos arredondados. Pra ficar igualzinho, né, assim, eu vou fazer igual, quer dizer, similar ao que eu fiz o que eu apresentei em sala de aula, mas de novo, o design, vocês ficam livres para decorar o slide da forma que quiserem, né? Eu só quero agilizar um pouquinho do processo desse slide. Eu vou pintar ele, né, de branco, porque essa cor default que ele vem é meio cinza. Eu venho aqui, nesse íconezinho do balde de tinta, e eu vou pintar ele de branco. Vou até aumentar um pouquinho de tamanho ele, né, para poder caber a questão toda. Relembrando também, vocês estão vendo essas linhas vermelhas, que são as linhas, né,
que dizem se o objeto está alinhado com o outro. Aqui, nessa exata posição, significa que a minha forma que eu adicionei, ela está perfeitamente alinhada no slide, né? Mas eu não quero isso, né? Particularmente, eu quero deixar um pouquinho de espaço aqui em cima, só para botar o nomezinho questão, que nem tava da outra vez. Bora lá. Para eu escrever, né, o questão, agora eu vou pegar uma caixa de texto, né? Clicando no botão da caixa de texto. Eu também posso vir aqui em inserir e pegar uma caixa de texto, não tem problema. Vou botar e criar aqui. Vou escrever questão 1. E agora a gente pode já alterar as características do texto. Eu acho que isso aqui todo mundo é muito familiar, né? O texto vai ser branco. Eu vou mudar a letra, né, para Lexenge. Vou deixar um pouquinho maior. Pronto, bonitinho. Agora eu vou adicionar uma outra caixa de texto, que agora vai ter a nossa questão, né? O enunciado da nossa questão. Eu peguei outra questão de concurso, né? Já deixei copiado aqui no meu bloco de notas. Bora lá. Para a gente poder copiar um texto do bloco de notas, a gente pega o nosso botão esquerdo do mouse, aperta, segura e arrasta, né? Para selecionar tudo que a gente quer. E agora para copiar o conteúdo, a gente aperta no nosso teclado Ctrl C. E aqui na caixa de texto vai ser Ctrl V, né? A gente vê que o texto está um pouquinho grande, mas a gente vai alterar agorinha. Bora lá, vamos selecionar da mesma forma. Eu vou botar na fonte Lexenge, né, que é a mesma fonte do título da questão. Vou diminuir um pouquinho o tamanho total do texto, né, para ele poder ocupar menos espaço. Tá bom, eu acho que tá bom. Vou diminuir, né, esse trecho que indica, né, da onde eu tirei essa questão de concurso. Pronto, perfeito, tá bonitinho. E agora uma coisa que tá faltando eu adicionar são os botões, que eu vou estar preferindo adicionar outras formas novamente. Isso eu também falei dentro de sala de aula que é melhor, é preferível a gente criar formas, né, para ser os botões. E não só isso, a gente também escrever dentro das formas em vez de pegar a caixa de texto. E isso eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco. Deixa eu só editar um pouquinho o botão. Botei a cor verde. Vou preferir tirar, né, a borda, ó. Esse ícone com lápisinho é a cor da borda, eu vou tirar. Vou deixar transparente. Agora de novo, como eu já tenho um botão do jeito que eu quero, eu só preciso pegar aqui, selecionar ele, ó. Desselecionei porque eu cliquei fora do slide. Clico nele novamente. Ctrl C para copiar. Ctrl V. Eu tenho um exatamente igual ao que eu queria. Ctrl V de novo, né? E eu consigo colar outro exatamente igual, porque quando a gente copia uma coisa, ela fica salva. Então a gente pode colar quantas vezes a gente quiser, né? Então eu só precisei copiar o meu botão uma vez. E tá aqui vários outros. Ok? Ok. Agora eu vou botar as nossas alternativas. Apêndices. Cliquei 2 vezes, né, para pegar e a gente poder botar o texto, né, na forma. Vou pintar de branco. E não esquecer de botar em Lexenge. Fragmentos. E não esquecer de botar em Lexenge.
slides. E não esquecer de botar de Legend, né? Pintar e botar Legend. E... Ops. Cartões. E não esquecer de botar Legend. Ok? Pronto. Agora a gente já tem a nossa tela com a nossa questão. E as alternativas, né? E o que falta agora é exatamente o cartãozinho, né, do errado e o cartãozinho do acertou, né? Que a gente só precisa vir aqui nesse botão de novo slide, que a gente cria uma nova página de slide, certo? Eu vou excluir aqui, Bom, agora, pessoal, que eu já fiz o slide de errou, o slide de acertou, e eu botei mais um slide aqui, né, de fim. Agora a gente vai para a parte mais importante, que é a parte de realmente transformar os nossos botões em botões de verdade. Primeiro, a gente vai ter que vir aqui e clicar no corpo do botão e não no texto. Por quê? Porque quando a gente clica num texto do botão e a gente tentar fazer o que a gente faz, né, para criar um botão, que é tipo, ó, eu selecionei aqui o texto e vou aqui no inserir link, que é no cadeadozinho, o que é que acontece? Na hora que a gente configurar o botão, que na verdade a gente está configurando o texto, ó, o que é que vai acontecer? O texto em si que vai virar o botão, ele vai virar um link. Eu não sei se vocês já viram na internet que quando o texto que você está lendo tá azul e ele tá sublinhado, né? Geralmente ele indica que é um texto que ele pode ser clicável e vai redirecionar vocês para alguma outra página da internet, né? E é justamente a mesma coisa que acontece aqui, né? Você pode botar um link dentro do texto, mas também pode botar ele para redirecionar para outro slide. Só que não é isso que a gente quer aqui. Então, bora lá, eu vou excluir esse link. Ele voltou a ser da cor preta, eu não entendi. Enfim. Ok. Tendo isso em mente, né? Bora lá, a gente vai clicar, né, no botão, no corpo do botão. Vamos inserir o link. E, olha só, né, a mesma coisa que aconteceu na hora da nossa atividade, né, presencial na segunda-feira. Não tem a última opção que aparece, que mostra os outros slides, né? E como resolver isso? Na aula, né, a forma como eu resolvi na hora foi o que? Foi puxar o botão um pouquinho mais para cima para poder realmente a gente ver a opção. Mas a gente não precisa fazer isso. Ó, no seu navegador, com o botão selecionado, com essa janela aberta, você pode vir aqui em cima no canto superior direito e você vai ver que na barrinha do seu navegador, que aqui no vídeo é essa barrinha escura, ó, bem aqui no cantinho vai ter 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos vão abrir essa janela aqui, né, que tem várias opções, mas vocês vão focar na opção de zoom, tá bom? E no zoom, vocês vão diminuir um pouco, ó, até a opção que vocês querem aparecer, que é exatamente slides nessa apresentação. Bora lá. Agora aqui tem todas as opções de slide para a gente botar, a gente pode selecionar. O botão que eu estou tentando configurar, né, é um botão de resposta errada, né? E aqui, na forma como eu fiz, se eu observar, o slide de errou, né, é o slide 2. Então, eu vou clicar bem aqui e olha só, esse botão aqui, né, a resposta apêndice, vai levar para o slide 2, que é a resposta errada, tá bom? E a gente vai fazer isso para cada um desses botões. Ó, de novo, sumiu. A gente só precisa diminuir mais um pouco. Slide 2 que é errado.
Slide 2 que é o errado. E o slides, né, que é a resposta certa, a gente vai indicar para o slide 3. Agora vamos para o slide de erro. E, de novo, só relembrando a dinâmica, né, dos slides. Quando o aluno, né, chegar... Por exemplo, vocês estão apresentando o slide na lousa digital de vocês e o aluno vai, se levanta e responde. O que é que deve acontecer? Se o aluno errar a questão, né, que vocês propuseram para eles têm que vir para um slide que indique realmente que eles erraram. E nesse slide, eu sei que eu fiz ele de forma bem simples, mas se vocês preferirem, vocês podem escrever alguma explicação do porquê aquela alternativa está errada, ou então dar uma dica, né, de qual é a resposta certa. Enfim, tem diversas maneiras que vocês podem alterar o slide da maneira que vocês preferirem, né? E a ideia, né, do meu slide do slide que eu estou construindo aqui, é que eles errem, né, a questão, o slide indique que eles erraram e eles voltem para a questão original para que eles possam continuar tentando até achar a resposta certa, né? Então, para isso acontecer, a gente vai ter que configurar o botão Tente novamente para fazer com que o aluno ele volte para o slide da onde estava a questão. E o slide da questão é o número 1. Então, vou indicar o número 1, tá bom? Ok. Não acertou, eu só quero que ele continue. E aqui pode ter duas realidades. No continue, vocês podem fazer com que esse botão ele indique o próximo slide, né, para continuar a apresentação de vocês, ou vocês podem indicar um outro slide que tem outra questão. Isso fica na preferência de vocês. Mas como é só continuar, eu acho que não tem nenhuma necessidade de indicar algum slide em específico. Então eu só vou clicar bem aqui em próximo slide. Tá bom? Certo. E agora que estão todos os botões, né, configurados, vamos testar a apresentação de slide. Bora lá. Vamos errar a questão. Errou. Tente novamente. Vamos errar a questão. Errou. Tente novamente. Vamos errar a questão. Errou. Tente novamente. E vamos acertar a questão. Acertou. A resposta correta era mesmo slides. Fim. Então é isso, gente. Eu tô revisando de forma bem rápida para deixar o vídeo o mais curto possível. Eu sei que vão ter algumas dificuldades e algumas dúvidas que vão surgir, mas vocês podem enviar essas dúvidas no grupo ou falar com o Santiago, né, para ele repassar pra gente, que não tem nenhum problema, né, auxiliar um pouquinho mais na questão dos slides, né? A apostila, ela entra, né, nas outras possibilidades de coisas que vocês podem fazer com os slides. Deem uma olhada. E eu acho que é só isso para esse vídeo. Tenham um bom dia.